Um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos ao Conversa de Ateliê, podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o encontro dos nossos colaboradores com os nossos apoiadores. Estamos aqui hoje acompanhados de André Magnelli. Fala, André. Olá, pessoal. E Bia Martins. Olá, Bia. Oi, gente. E com o nosso convidado especial, Leopoldo Luschino, que é professor da Unesp e pesquisador convidado na Unicamp. Fala, Leopoldo. Tudo bem, pessoal? Valeu, Leopoldo. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar, nosso tema geral, sobre a seguinte questão. O que o DeepSeek nos diz sobre o futuro da inteligência artificial? A DeepSeek foi fundada em 2023, mas ela virou assunto nos últimos meses por algumas coisas que a diferenciam dos demais modelos no mercado, né? Ela tem um custo menor, tem uma certa política de transparência e algumas capacidades únicas também, né? Ela coloca, de certa forma, em questão o atual funcionamento de empresas como a OpenAI, né, que é responsável pelo ChatGPT, e outros modelos, né? Sobre a transparência, por exemplo, a DeepSeek ela publica os seus métodos e disponibiliza seus modelos para que outras pessoas possam acessar, pesquisadores, por exemplo, o que possibilita o que já está acontecendo, que é a sua replicação em menor escala em diversos lugares do mundo. Além disso, né, esses modelos, o modelo da DeepSeek parece ser capaz de gerar respostas e resolver problemas complexos, com um processo de raciocínio que parece um pouco com o nosso processo, que envolve um certo diálogo interno, algo quase parecido com uma reflexividade, que permite, né, a produção de respostas e de informações, a processamento de informações de maneira um pouco mais complexa, né? Isso, sem dúvida, trouxe um impacto importante de mercado, né, que Bia e Leopoldo podem falar um pouco mais, mas também representa aí uma espécie, me parece representar um deslocamento, né, dentro desse mundo dos grandes modelos de inteligência artificial. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, a mesa está aberta, fiquem à vontade. Bom, nesse caso aí do DeepSeek, o que eu acho interessante da gente enfatizar é o aspecto do que tem sido chamado de tecnopolítica, né? Quer dizer assim, o que a invenção desse modelo muda, né, na relação de forças, né, no que a tecnologia representa na sociedade, né? Então, a gente tinha antes todos esses modelos criados aí pelas grandes corporações capitalistas, né, tendo em vista um projeto de desenvolvimento bastante fechado, né, em que a gente não tinha uma coisa um pouco desconhecida, né, que surpreendeu muita gente, a gente mesmo, né? O que é isso? O que é isso que se chama de inteligência artificial? Né? Isso vai poder superar o homem? O que isso vai acabar com os empregos? Né? Essa foi uma grande preocupação que surgiu e tal. Agora, o DeepSeek ele aponta para uma outra direção. Em que sentido? Né? Pelo fato desse que o Lucas falou, que ele falou da transparência, né? Que em termos de programação, de desenvolvimento de software, a palavra que se usa é o código aberto, né? Então, não é um código como um segredo industrial, né? Um segredo corporativo, em que eles conseguiram desenvolver, chegar naquela solução, e aí tem aquilo como a sua propriedade, exclusivo e um fator de diferencial e de lucro para aquelas empresas. Quando o DeepSeek ele opta por fazer um código aberto, isso representa uma grande evolução no desenvolvimento da inteligência artificial, porque, como o Lucas também mencionou, outros desenvolvedores podem, a partir do DeepSeek, desenvolver inteligências artificiais para outros países, outros territórios, com outros objetivos, né? E, nesse sentido, é que vem sendo falado assim, da importância do Brasil, como seria importante, né, se o Brasil aproveitasse esse momento para investir no desenvolvimento de uma inteligência artificial própria, voltada aos nossos interesses, né? Porque a inteligência artificial ela pode ser uma grande ajuda para o desenvolvimento do país em vários setores, né? Enfim, na saúde, na educação, em inúmeros setores, mas assim, tendo como premissa, né, as necessidades nacionais, né, os interesses nacionais
e levando em conta também várias outras questões, como a questão do direito autoral, que vem sendo muito debatida, né, porque esses softwares, né, de inteligência artificial, eles se alimentam da produção de conteúdo que existe disponível digitalmente, né, todo tipo de obra, livros, né, vídeos, imagens, e captura tudo isso e cria, dá a sua saída, né, o seu output, e sem pagar, em princípio, sem pagar nada a ninguém, né? Aí isso vem sendo agora também motivo de grande debate e de grande disputa, na verdade, né? Em empresas de editoriais, empresas de jornalismo, que estão começando a conseguir alguns acordos com essas empresas de desenvolvimento de inteligência artificial para que sejam minimamente remunerados e que para os autores desses conteúdos também recebam alguma remuneração, já que suas obras têm sido usadas para o desenvolvimento, né, dessa tecnologia. Então, assim, pensar que o quanto que o DeepSeek abre essa possibilidade, né, para o Brasil e para outros países também, para o desenvolvimento, né, de uma tecnologia própria, voltada aos seus interesses, né, e isso é um ponto muito importante e que ele é um ponto, assim, uma política em que o Brasil já esteve mais desenvolvida, não em relação à inteligência artificial, mas em relação à tecnologia digital, né, com todo o movimento do software livre, que já esteve mais presente, né, no governo, na época do primeiro governo Lula, e que depois foi sendo abandonado, né, e a gente passou a ser apenas compradores e consumidores de tecnologias desenvolvidas lá fora, né? Então, assim, esse é um momento, é uma oportunidade, né, de que o Brasil, na verdade, não tenho visto muita atenção para isso por parte do governo, mas, assim, cabe a todos os que puderem, né, os pesquisadores, os jornalistas, todo mundo que puder ter alguma voz no debate público, né, trazer isso à tona, trazer essa discussão, falar dessa importância de aproveitar, né, um modelo de código aberto para o desenvolvimento de uma tecnologia própria. Então, assim, acho que o DeepSeek ele teve 5 impactos bem marcantes, tanto para a indústria quanto para a própria pesquisa científica relacionada com IA. O primeiro é essa questão mesmo de ser open source, né, de ser código aberto, que o Lucas comentou na introdução e a Bia aprofundou agora. É comum, assim, empresas, e até mesmo as big techs, as grandes empresas assim, de tecnologia, lançarem o que a gente chama de bibliotecas, como open source. Então, a biblioteca é um conjunto de ferramentas que serve para você fazer o seu sistema. Então, mesmo o Google, por exemplo, sempre costuma lançar muitas bibliotecas. As mesmas bibliotecas que eles usam, que eles criam para eles usarem, eles costumam disponibilizar open source, né? A principal biblioteca que hoje a gente usa hoje em dia para fazer IA contemporânea, que é o TensorFlow, foi feito pelo Google Brain, que é uma divisão do Google, né? Então, assim, esse lançamento de bibliotecas open source não é uma coisa nova, mas é você lançar um sistema inteiro open source, e isso, de fato, foi muito marcante, porque essas empresas, elas até lançam seus sistemas open source, mas seus sistemas legados, e nem sempre. Então, quando eles lançam um sistema novo, assim, que foi uma mudança de paradigma muito grande em relação ao sistema anterior, não é só assim, um update da versão anterior, eles costumam lançar o sistema legado, né? Agora, o DeepSeek não, ele é um sistema estado da arte, o sistema que está sendo usado agora. Então, isso foi, de fato, muito marcante. E tiveram outros pontos, né? Assim, acho que o primeiro grande impacto do DeepSeek foi em relação ao hardware, porque quando a gente pensa em IA, a IA ela não é só assim, um fantasma desencarnado, a capacidade da IA depende muito do hardware onde ela está rodando, né? E a grande revolução da IA foi por causa que a gente teve uma revolução de hardware. Muitos dos algoritmos que a gente tem hoje em dia de IA foram desenvolvidos na década de 70, começo da década de 80, o backpropagation, que é a principal técnica de treinamento até hoje da IA, foi uma coisa desenvolvida no final dos anos 70. Só que ela só foi se tornar eficiente em 2012, porque foi quando a gente teve hardware adequado para isso. Então, assim, existe um monte de arcabouço matemático, existe um monte de desenvolvimento teórico da IA que não está materializado ainda hoje em dia, porque está esperando o hardware certo nascer. Eu tive até uma coisa interessante comigo, quando eu estava fazendo a graduação, eu fiz a minha monografia de graduação em 2011. Fiz graduação em Ciência da Computação e eu resolvi que eu ia fazer minha monografia em IA.
E aí, na época, 3 professores vieram falar comigo que eu não fizesse isso, porque eu ia estar desperdiçando a chance de fazer uma monografia legal, que se eu fosse para a indústria eu podia aprender alguma coisa legal, se eu fosse continuar na academia, que foi o que aconteceu, eu podia já me preparar para o mestrado, mas IA não, porque IA era só um assunto altamente especulativo, era o que eles chamavam de toy science, né? Assim, era só uma ciência lúdica, porque eles falaram, isso aí não vai materializar, isso aí serve para resolver uns probleminhas, assim, mas não vai ser algo tangível, não vai ser algo que vai ter um grande impacto. Né? Eu falei, vou fazer assim mesmo. Aí fui lá e fiz. Né? Isso foi em 2011. Em 2012, a gente teve uma grande revolução da IA, porque a gente entendeu que dava para processar os nossos modelos de IA usando GPU. O GPU ele é a unidade de processamento que foi originalmente concebido para a gente fazer gráficos melhores, principalmente gráfico 3D de animação, para jogar videogame. Então, a NVIDIA, por exemplo, ela é uma empresa que começou... A NVIDIA hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo, mas ela começou como uma empresa de processamento gráfico lá na década de 90. E aí, normalmente, a gente processava IA usando CPU. E aí, quando a gente entendeu que, assim, muitos dos modelos que a gente tinha teóricos de IA precisavam que a gente resolvesse cálculos computacionais que a CPU ela era ruim para fazer, né? Tipo, derivadas parciais, tem aí tipos específicos de cálculo que a unidade de processamento tradicional ela era ruim para fazer e que a GPU ela era boa para fazer isso. Tipo, vamos usar a GPU não para fazer gráfico, mas para fazer treinamento de IA. E aí foi o grande boom das redes neurais, artificiais, o grande boom da IA foi em 2012 por causa disso. Porque a gente não foi nenhum modelo matemático novo, não foi nenhuma revolução científica. Era tudo modelo que já existia há décadas, mas rodando na GPU. Então, o hardware faz diferença. O final dessa história é que esses 3 professores que falaram para mim para não fazer monografia em IA, para não mexer com isso, todos os 3 largaram a área deles de pesquisa e migraram para IA. Até hoje, os 3 trabalham com IA. E então, assim, a gente tem essa dependência do hardware e a gente teve uma questão muito crucial, que foi por causa da política de exportação norte-americana, né? Eles limitaram a quantidade de hardware da NVIDIA que podia ser enviada, né, para outros países. E para a China, especialmente, teve uma limitação muito drástica. E a NVIDIA ela tem os melhores processadores que a gente usa para treinar a IA. Sempre que a gente cria um grupo de pesquisa novo em IA, a primeira coisa que a gente faz é tentar fazer uma parceria com a NVIDIA para comprar o chip dele mais barato. Eu já participei da criação e da consolidação de alguns grupos. É sempre a primeira coisa que a gente faz quando cria um grupo de IA é correr atrás de uma parceria com a NVIDIA. Então, a China estava em maus lençóis. Assim, cortaram a principal fonte de treinamento deles, que era o chip da NVIDIA. Eles podiam comprar, mas numa quantidade muito pequena, e eles não podiam comprar os 2 principais chips que a gente tem hoje em dia no mercado, que é o H100 e o H200. A NVIDIA ela até criou um chip específico para o mercado chinês, que é o H800, mas muito inferior ao que se usa hoje em dia. É coisa igual que a gente usava uma década atrás. E a galera conseguiu lá, do DeepSeek, aproveitar esse chip muito mais fraco e alguns chips obsoletos que eles já tinham lá para conseguir treinar um modelo de alto impacto. E usando uma quantidade muito menor de chip. Para treinar um Large Language Model, um modelo de linguagem tipo do GPT, a gente usa uma média de 16 mil chips. E eles usaram só 2 mil chips, desse chip mais fraco. Então, assim, isso foi uma coisa extremamente impactante. Né? A gente já está há muito tempo, a comunidade de IA está há muito tempo ciente de que a gente precisa tomar cuidado com hardware, se a gente quer melhorar não só assim, a eficiência dos nossos modelos em termos de consumo energético, de performance, mas se a gente quer fazer que eles aprendam mais profundamente. Só que esse foi um lembrete agora que ficou assim gravado na carne da comunidade. Né? Primeiro porque teve um impacto financeiro violento, né? Ou pelo menos aparentemente teve um impacto financeiro muito grande, porque logo assim que o DeepSeek bombou em termos de download, estava todo mundo usando, as ações da NVIDIA foram lá embaixo, todo mundo foi impactado. Mas essa semana mesmo, 2 dias atrás, já saiu a gente está gravando dia 28 de fevereiro, tá? Então foi dia 26 de fevereiro que saiu o último relatório, o relatório do último trimestre, relatório financeiro da NVIDIA, e eles tiveram um crescimento de 100%, tá? E isso estava diretamente ligado ao DeepSeek. Então, agora eles estão crescendo. Depois eu posso comentar um pouco sobre isso no final, talvez faça mais sentido falar por que isso aconteceu no final, por que teve esse efeito de ajudar eles, né? Mas, assim, o hardware, ele importa, tá? Então, muito provavelmente agora vai ter uma corrida de desenvolver hardware melhor para a IA, assim, mais específico, né? E que ajude a IA não só
a ser mais eficiente em termos de consumo energético, em termos de tempo de processamento, consumo de recurso computacional, mas IA aprender a fazer representação melhor do conhecimento, né, ganhar novas capacidades. Então, teve esse ponto do hardware, teve o ponto da otimização. Assim, os caras, eles otimizaram tudo que eles podiam. Já que eles tinham pouco hardware e hardware mais limitado, eles tiveram que otimizar tudo usando técnicas de otimização muito tradicional. Então, eles usaram, por exemplo, programação em PTX, que é uma linguagem de baixo nível. Né? Para quem não conhece programação, a gente pode programar em linguagem de alto nível, que tem uma gramática muito sofisticada, muito refinada, mas para o computador é mais custoso para processar isso. Mas para a gente que está programando é muito mais fácil. Ou você pode programar numa linguagem de baixo nível, que tem uma gramática muito rudimentar, mas para o computador é uma beleza. Mas para a gente que está programando é um inferno. Né? Uma vez na graduação, eu e meus amigos, nós resolvemos fazer um jogo do Pac-Man em linguagem de baixo nível. Assim. Então, em linguagem de alto nível, a gente tinha demorado um dia. E quando a gente resolveu fazer essa aventura de fazer em linguagem de baixo nível, a gente gastou as nossas férias inteiras para fazer isso. Então, assim, o tempo né, para você desenvolver aumenta muito. E a indústria, muitas vezes, não tem tempo para fazer esse tipo de coisa. Mas, com as limitações que eles tinham, eles tiveram que usar várias técnicas de otimização tradicional, e isso teve um impacto enorme. Então, uma coisa interessante que aconteceu na comunidade, e já deu para sentir isso, todo mundo sentiu isso, é que está tendo quase uma arqueologia de técnicas tradicionais. Em vez da galera agora querer ficar reinventando a roda toda hora para ver qual vai ser o próximo passo do desenvolvimento científico, a galera está revisitando literatura científica de 3 décadas atrás para pegar técnicas que foram esquecidas, mas que podem ser super úteis para otimizar a IA de hoje em dia. Está tendo, assim, uma procura muito grande por coisa que se tornou apagado lá na literatura. Né? Então, esse é um outro ponto. Outro ponto do DeepSeek foi que eles usaram uma técnica chamada destilação. Destilação é quando você tem um modelo de IA que ele é muito sofisticado, mas ele também é muito parrudão, muito robusto, e você quer fazer ele ensinar um modelo pequeno a como esse modelo pequeno tem a mesma performance dele, ou uma performance similar, gastando muito menos energia, precisando de muito menos dado para treinar. E eles usaram essa técnica de destilação assim com maestria que ninguém nunca tinha visto. Eles fizeram uma técnica de destilação incrível. Tanto que o modelo deles, do DeepSeek, eles têm mais ou menos 600 bilhões de parâmetros. E isso é muita coisa, isso é um modelo grandão. Só que se você comparar com os Large Language Models, tipo o GPT, que são dezenas de trilhões de parâmetros, é nada, é pouca coisa, sabe? Então, isso é um outro passo do desenvolvimento da IA agora, você fazer modelos que ensinam modelos. Isso é uma questão para a gente refletir também, porque quanto mais você tem um modelo treinando outro modelo, significa que você tem menos controle humano sobre o modelo que você treinou no final. Aí entra na questão do viés algorítmico. Se a gente nem entende direito o viés que o nosso modelo que a gente treinou tem, o que dizer um modelo que foi treinado por outro modelo que a gente já não entendia como ele funcionava. Tá? Então, ao mesmo tempo que surge uma esperança da gente ter modelos assim mais econômicos, né, que vão gastar menos energia para treinar, que essa a gente sabe, é uma preocupação real. O Departamento de Energia norte-americano, no final do ano passado, eles lançaram um relatório mostrando que 12% do consumo energético dos Estados Unidos hoje em dia já é para treinamento de IA. Né? Então, você ter modelos que consomem energia, naturalmente, modelo que emite menos carbono é modelo que dá um alívio para a gente em relação a alterações climáticas. Então, isso é extremamente interessante. Então, ao mesmo tempo que o DeepSeek traz essa esperança, ao mesmo tempo ele traz uma preocupação muito grande. Né, que a gente vai começar a ter modelo que treina modelo e depois modelo que treina modelo para fazer esse processo de destilação. E aí a gente talvez não sabe o impacto que isso vai ter em termos de viés algorítmico, que talvez a gente perca totalmente o nosso controle sobre esse tipo de coisa. Tá? Uma outra coisa que eles fizeram para poder ter essa eficiência foi o chamado MOE, né, Mixture of Experts, mistura de especialistas. Então, ao invés de você ter um modelo que é bonzão em fazer uma coisa só, que é o tradicional, eles têm um monte de modelinhos que são especialistas em fazer uma coisa muito específica e tipo um treinador, um coach, ali, um modelo coach, que ele sabe o que cada modelinho ele é bom em fazer. E esses modelinhos eles são menores, eles são muito mais especialistas em fazer coisas simples, e o coach ele sabe o que cada um tem que fazer. Então, quando aparece alguma tarefa específica, o coach sabe qual modelo ele vai invocar para ir lá fazer aquela tarefa. De novo, se a gente tem modelos muito especialistas em uma coisa, é a mesma coisa que pode acontecer com humanos, né? Se você tem uma pessoa que ela é super especializada num assunto,
ela acaba perdendo, às vezes, o contexto, né, e as outras implicações que a especialidade dela tem em outras áreas. Então, a gente também não sabe qual vai ter o impacto disso, desse uso, dessa mistura de especialistas no viés algorítmico no longo prazo, tá? E, por fim, a última coisa, assim, que foi grande impacto do DeepSeek, talvez seja o impacto menos comentado para o grande público, mas com certeza é o impacto maior para a gente, que é a comunidade de cientistas e desenvolvedores, foi essa questão que o Lucas até comentou no começo, que o DeepSeek tem essa questão da reflexividade dele, né? Porque ele usa um algoritmo de treinamento muito distinto, chamado R1, que a DeepSeek inventou. Né? A DeepSeek foi criada em 2023, como o Lucas comentou na introdução, e quando o DeepSeek foi criado, ninguém sabia o que era, uma empresa, né, de trading que começou a trabalhar com IA, assim, de chatbot e tal, mas em 2024 eles lançaram um paper, lançaram um artigo mostrando essa técnica deles de treinamento, R1, e a comunidade já estava prestando atenção deles. Depois o grande público veio prestar atenção, mas quando eles lançaram esse artigo em meados do ano passado, a gente já ficou assustado, porque o R1, que é a técnica deles de treinamento, subverte totalmente o paradigma tradicional que a gente tem de treinar um modelo de IA. Que eles começam com um aprendizado por reforço. O que é o aprendizado por reforço? O aprendizado por reforço é você largar a IA e ela vai por aí tendo as suas próprias experiências. É mais ou menos assim como um bebê aprende algumas coisas, né? O bebê ele vai tendo experiências de prazer, o animal também, né? Experiências de prazer e dor, e com isso ele vai entendendo. Isso é bom eu fazer, isso não é bom eu fazer. Assim, depois de um tempo que a gente já teve algum aprendizado por reforço, a gente começa a ter um aprendizado mais simbólico, a gente começa a aprender conhecimento que é encadeado através de regras lógicas, a gente começa a fazer inferência, é assim que acontece com humanos. Mas normalmente não é assim que acontece com a IA. Com a IA, primeiro a gente treina ela com aprendizado supervisionado. Então o especialista vai informando, modelo, se você fizer isso aqui, a resposta deveria ser tal. Se você estiver diante de tal cenário, a resposta deveria ser tal. Então, primeiro o modelo treina, primeiro o especialista treina o modelo, é acompanhado ali, o modelo é conduzido pela mão por um especialista, por um grupo de especialistas, e depois você larga ele para ter o aprendizado por reforço, para ele ter as próprias experiências e aprender com as experiências. É sempre assim que a gente treina um modelo, tipo um Large Language Model, mas com o DeepSeek não. Eles conseguiram, através dessa técnica R1 deles, primeiro deixar o modelo ter as próprias experiências dele, e depois que ele já tinha as experiências dele, ele foi treinado de forma supervisionada, ou seja, os especialistas vieram depois. Ou seja, a primeira fase de treinamento dele foi totalmente autônomo. E, por causa disso, ele conseguiu desenvolver uma espécie de senso crítico artificial. Então, assim, ele está no meio do raciocínio, a gente pode acompanhar o raciocínio do modelo, no meio do raciocínio ele fala, caramba, eu estou fazendo besteira. Aí ele volta alguns passos no raciocínio e recomeça o raciocínio por outra linha. Então, ele tem muito menos alucinação, que é essa coisa do GPT, por exemplo, ele não quer falar que ele não sabe, ele nunca admite que eu não sei. Ele prefere dar uma resposta totalmente fictícia, negócio assim que não tem a menor referência, inventa referência, né, onde não existe, mas ele não admite que não sabe, ele não tem muita autocrítica. Então, o DeepSeek tem isso. Então, o DeepSeek ele marca para a gente tanto um questionamento profundo sobre o que significa o aprendizado de modelos de IA, mas se a gente começar a olhar na literatura, ele está impactando, inclusive, a pesquisa sobre o que significa aprendizado de uma forma geral, não só aprendizado de IA. Então, agora tem neurocientistas que estão questionando o processo, o que a gente sabe sobre o processo de aprendizado humano, cognição humana, o processo de aprendizado em outros mamíferos, a partir de resultados do DeepSeek. Então, assim, isso foi uma coisa muito impactante. Ele marcou uma mudança de paradigma no estudo que a gente faz, ou como a gente categoriza o fato de um modelo representar conhecimento ou aprender coisas. Só de aprender autocrítica e essa capacidade de autocorreção já está na frente de parte também dos humanos, né? Já largou bem na frente ali. Você já tem uma inteligência artificial que não é mais aquilo que alguns falaram que é inteligência artificial Rolando Lero, que é um personagem da escolinha do professor Raimundo. Quem é mais velho... Não, Leopoldo e Luca não conhece, né? Luca não sabe disso. Que é um personagem que sempre tentava responder só enrolando o professor, né? A inteligência artificial da Meta aqui, da WhatsApp, eu acho um Rolando Lero puro. Eu não vejo... Até perguntas sobre Zap, eles erraram. A inteligência artificial errava. Mas eu não vou fazer muito comentário, não. Quero mais aproveitar o Leopoldo aqui. Uma delas é uma pergunta sobre como é que você vê isso do ponto de vista dessa disputa entre China e Estados Unidos, do ponto de vista da liderança dessa vanguarda tecnológica
e transformação da própria toda a cadeia produtiva, econômica e tecnológica que está em curso com a IA. De fato, o DeepSeek ele sinaliza que a China está assumindo uma ponta, ou para você a coisa é um pouco mais complexa e os Estados Unidos têm uma liderança aí. Como é que você vê isso? Ter também conhecimento sobre como que funciona, no caso, a própria capacidade de controle comercial e econômico dos Estados Unidos, que tentou fazer e tomou uma banda dos chineses com a questão do chip. Mas como é que você está vendo essa parte mais geopolítica? Sobre a que a Bia falou, da necessidade de desenvolver um investimento em inteligência artificial nacional, eu digo que basta só investir no grupo de pesquisa da Unesp de Sorocaba, de Leopoldo Luschino Filho, em parceria com o pessoal da COP, do Cláudio Miceli, e também o pessoal lá da UF, com o Leonardo Santiago, já está desenvolvido, não tem problema nenhum, é só botar aí alguns milhões e eles resolvem o problema, né? Tem que ter dinheiro, né? Diferente de humanas, que só precisa ter lápis, papel, um computador mais ou menos, meia boca, e muita lábia, né? Não, tem que ter, e também disposição de estudo e leitura. Não, tem que ter dinheiro. Mas aí, tirando a brincadeira, a questão é como que você vê, então, o lugar do Brasil, o posicionamento do Brasil dentro do desenvolvimento de IA. Talvez a gente tenha uma pouca percepção do quanto que está sendo feito de IA no Brasil, o público mais amplo. Queria te escutar um pouco, falar sobre isso. Lembrando que a gente chegou a participar, né, de uma mesa lá do La Fusion, no final de 2024, em que a gente falou sobre inteligência artificial, ética e soberania digital. E soberania digital, soberania de dados. Então, é uma questão que a gente já está costurando de diálogo, é uma oportunidade de a gente colocar aqui um pouquinho dentro do contexto do debate sobre DeepSeek. Então, realmente a questão aí, qual vai ser o impacto disso no mercado, o impacto geopolítico, é muito complexo, não dá para chegar assim, a conclusões muito simplistas, né? Eu até tinha mencionado, mas não desenvolvi muito, que a NVIDIA ela acabou tendo um crescimento assim, grande no último trimestre e, em parte, consequência do DeepSeek, porque o DeepSeek ele ajudou a gente numa das fases do treinamento de IA, porque quando a gente lida com uma IA, principalmente uma IA de topologia larga, tipo essas IAs mais recentes, como do GPT e do DeepSeek, a gente tem duas fases, que é a do pré-treinamento e a do pós-treinamento. Então, pré-treinamento é a gente configurar como que vai ser a arquitetura do modelo, qual que é o desenho ali do modelo certinho, né? Para quem não sabe, quando a gente treina esses modelos, principalmente redes neurais artificiais, que é o principal modelo que a gente usa, né, para IA, a gente começa fazendo um rascunho de como a gente acha que o modelo vai ser. Mas primeiro tem a fase de pré-treinamento, que a gente vai ajustando ali essa arquitetura do modelo, e isso demora bastante tempo para você fazer. É a parte assim que é muito crítica do processo. E a gente tem assim algumas décadas de desenvolvimento de alguns mecanismos para refinar esse processo de pré-treinamento, e muito dos vieses que o modelo acumula, muito do consumo energético dos modelos vem dessa fase de pré-treinamento. Depois que a gente passa por essa fase, assim, que normalmente é muito custosa, é muito árdua, a gente vai para a fase de pós-treinamento. E na fase de pós-treinamento é meio que quando a gente vai lapidar aquele modelo para fazer alguma coisa bem específica. Então, a gente, por exemplo, pode fazer um pré-treinamento de um modelo de visão computacional, que ele vai ser um modelo genérico. Visão computacional é você basicamente pegar informações que sejam imagens ou vídeos, né, e você depois extrair padrões dali e interpretar esses padrões. Então, o que acontece é que o pré-treinamento de um modelo de visão computacional ele pode acontecer, um modelo genérico, e depois você pode lapidar ele, por exemplo, para entender quais músculos da face uma pessoa está usando para você poder fazer a leitura ali se está tendo microemoções, se ela está mentindo ou não, se ela está simulando uma emoção ou não. Então, é uma coisa mais forense. Ou então você pode fazer um outro pós-treinamento para você, por exemplo, interpretar uma imagem de satélite, ver se está tendo queimado ou não. Então, depois você faz esse pós-treinamento. A gente tem grande dificuldade com a fase de pré-treinamento. E o DeepSeek ele matou boa parte dos nossos problemas em relação ao pré-treinamento. E isso foi muito coincidente com a época que a NVIDIA estava lançando um chip que é o Blackwell, que é um chip deles específico para a fase de pós-treinamento. Que o mercado não estava tão interessado, porque a galera falou, poxa, a gente ainda está preocupado com pré-treinamento, a gente
prefere comprar mais os outros chips que são mais adequados para essa fase. Mas na hora que saiu o DeepSeek, era a hora que eles estavam lançando o Blackwell no mercado. Então a galera falou, então beleza, se a gente tem uma solução open source para pré-treinamento, então agora a gente está muito interessado em pós-treinamento. E a NVIDIA lucrou bastante depois disso, né? Teve ali uma queda nas ações no primeiro momento, mas agora eles estão felizes da vida, assim, não estão com problema, né? Então, a gente não sabe muito bem o que todas essas empresas estão desenvolvendo, né? A gente sabe, por exemplo, que a Meta está tentando seguir uma meta na empresa do Facebook e tudo mais, eles estão tentando seguir um modelo novo de desenvolvimento de IA que é bem subversivo. A gente não sabe os detalhes, mas o Yann LeCun, que é o principal cientista deles de IA, já falou que eles estão, por exemplo, querendo trocar os modelos que normalmente são baseados em probabilidade, os nossos modelos já são baseados em estatística e probabilidade, por modelos baseados em física, em conhecimento de física. A gente não sabe muito bem como que isso vai funcionar. Então, assim, muitos desses desenvolvimentos de ciência que está acontecendo na China podem ajudar esses caras a terem desenvolvimentos também. Eles estão parados em determinados gargalos teóricos. É muito difícil prever o que vai acontecer, até porque a China ela tem não só assim, uma indústria paralela, como ela tem quase uma academia paralela. Então, boa parte dos artigos que eles lançam de IA, eles lançam só em chinês. E, assim, lançam em umas conferências que são muito obscuras, que não participa ninguém do Ocidente. Eles têm uns journals, assim, fechados, só deles, que só as universidades deles têm acesso. E a gente sabe que a quantidade de publicação que eles lançam, pelo menos na parte de IA, dentro da literatura tradicional que o mundo todo está acessando, não chega nem um terço da literatura que eles estão produzindo dentro dessa academia paralela deles. Então, assim, a gente não sabe realmente o que eles estão desenvolvendo, a gente não sabe o que essas indústrias privadas norte-americanas estão desenvolvendo. É muito difícil a gente tentar fazer um diagnóstico realista, porque a situação ela envolve um monte de segredo comercial, envolve, né, um monte de segredo político, mas, com certeza, outro problema para a gente fazer esse diagnóstico é como esses desenvolvimentos eles vão se entrelaçar e vai ter emergência de novas técnicas que vão ser justamente o cruzamento de uma técnica que um lado está desenvolvendo com o outro, né? Então, não sei fazer um diagnóstico muito preciso, mas consigo dizer que vai ter bastante mudança até o final dessa década, assim. E parte dessa mudança está relacionada a essa mudança de paradigma de hardware. Então, a galera agora está fabricando muito hardware específico para IA. Agora, a gente também está tendo um desenvolvimento bem grande, bem acelerado, inclusive usando IA para a parte de biohardware, né? Então, a gente tem, por exemplo, chips que eles usam DNA como se fosse memória. Então, ao invés de usar memória RAM, usa DNA, essas coisas. Então, isso vai ter um impacto muito grande no desenvolvimento de IA. E, até então, a China ela não tinha um papel de protagonismo na parte de hardware de IA. Ela consumiu o hardware ocidental e estava só preocupada em desenvolver só o software. Mas agora eles entraram na parte de hardware também. E o que eles estão fazendo também é um segredo completo. Então, é muito difícil ter uma leitura realista. Aqui do lado do Brasil, o que a gente está fazendo, a gente tem grupos de pesquisa bem forte aqui no Brasil em IA. A gente tem um grupo bem forte, que é o Recode AI, que é o principal laboratório de IA da América Latina, fica na Unicamp, coordenado pelo professor Anderson Rocha. Assim, eles têm algumas das principais pesquisas de ponta de detecção de realidade sintética. Detecção de realidade sintética é você conseguir investigar se um determinado artefato, se uma determinada mídia foi gerada por IA ou não. E, assim, posso dizer que a gente tem pesquisas lá que são bem pioneiras, assim, que estamos na frente, assim, de boa parte do mundo, na área, por exemplo, de IA para fins forenses, né? Uma outra parte que a gente tem bem desenvolvida é a parte de Green AI. Então, modelos, assim, que têm justamente essa eficiência energética, justamente porque aqui a gente sempre teve que lidar com a limitação de hardware, desde sempre, porque hardware de IA é muito caro. A gente sempre teve essa preocupação. Então, agora a comunidade está olhando para essa questão do Green AI. E isso é uma coisa que cresceu na comunidade acadêmica nos últimos 5, 6 anos. Mas a gente tem pesquisa em Green AI aqui no Brasil desde o final da década de 80. Desde antes de IA ser um assunto assim, então, né, que gera tanto entusiasmo.
Então, a gente tem... Quando a IA ainda era lúdica, né? Quando a IA ainda era lúdica, exatamente. E a gente já estava preocupado com isso, né? O meu orientador de doutorado, Felipe França, que hoje em dia ele está no Google, lá nos Estados Unidos, ele foi pesquisador pioneiro nessa área, né? A Teresa Ludemi também, né? Que agora eu acho que ela está em Pernambuco, ela também foi uma pesquisadora pioneira nessa área, final da década de 80. Então, a gente tem muitos modelos de Green AI que foram desenvolvidos aqui no Brasil, e alguns são adotados pela indústria nacional, mas existe muito pouco investimento. Normalmente, quando a gente consegue grandes investimentos para fazer pesquisa aqui, é quando a gente consegue para fazer ou pesquisa com indústria, e aí, normalmente, muitos desses modelos ficam fechados só para aquela indústria que patrocinou a gente, ou então quando a gente faz alguma parceria com alguma universidade norte-americana ou europeia, e normalmente eles acabam assumindo o protagonismo. Então, por exemplo, o meu orientador de doutorado, ele desenvolveu vários modelos que são conhecidos como redes neurais sem peso, na década de 90, começo dos anos de 2000, e, assim, a gente tinha muito desenvolvimento teórico. Na minha tese de doutorado, eu fiz um modelo preditivo, né? Ele era capaz de ser alimentado com uma série temporal e fazer uma predição. Em muitos cenários, a gente testou ele, a gente tinha perda assim, de 8%, 9% da qualidade preditiva, mas a gente tinha, às vezes, 1.400 vezes ganho em consumo energético. Então, assim, a gente ganhava muito em termos de consumo energético e também de tempo de treinamento. E, assim, a pesquisa dele foi bem aclamada academicamente, mas agora ela está sendo reconhecida e usada no mundo todo porque ele foi para os Estados Unidos e porque a Universidade do Texas começou a usar a pesquisa deles e avançar a pesquisa dele. E agora esse modelo são conhecidos como sendo modelos produzidos na Universidade do Texas, mas eles ficaram décadas sendo gestados aqui no Brasil. Eles basicamente aprimoraram uma coisa que já existia. Então, a gente tem esse problema mesmo de falta de visibilidade do que está sendo feito aqui. Não, eu queria comentar algumas coisas aí na fala do Leopoldo, que realmente foi bastante esclarecedora, informativa, né, de muita coisa detalhes aí, coisas que a gente não sabia. A primeira coisa, assim, que é interessante perceber é como é que está tudo em aberto, né, que foi a sensação que ele me passou do que ele fala, né. Então, quer dizer, como é que existe, de fato, ainda muito espaço para aprimorar, né, o que seja a inteligência artificial, né. E, assim, até fiquei pensando, né, o que é a inteligência artificial? Porque também a gente fica com aquela imagem que a inteligência artificial é uma máquina que está pensando, né? Que é quase um ser. Não, a inteligência artificial, na verdade, se ele pode me corrigir, né? Mas ela trabalha por estatística, né? Então, ela vai procurar a resposta mais adequada para aquela, vamos dizer, no caso do ChatGPT, que é uma coisa da linguagem, né? Então, vai procurar a resposta mais adequada para a pergunta que você fez. Claro que ela vai ter também outras aplicações aí mais específicas, né? Mas, assim, até na área forense, imagino, também vai procurar estatisticamente o que é a melhor forma de fazer ali uma petição, ou que seja uma defesa, ou que seja, né? Mas, então, isso eu acho que também, assim, conflui, né, para aquilo que eu estava falando da oportunidade, né, do Brasil desenvolver uma tecnologia própria, e aí até ele já apontou aí várias pesquisas que já estão sendo feitas, e que, assim, na meu ver, é isso que o André falou, né, a questão da soberania digital, como isso é importante, se pensar na soberania digital, porque isso tem a ver com o próprio desenvolvimento, né, integridade do nosso desenvolvimento, o desenvolvimento ser voltado para as demandas específicas do país, né. E, assim, um outro aspecto que eu também gostaria que o Leopoldo falasse, eu acho que ele pode ter algum pensamento sobre isso, é uma crítica que existe em relação, assim, ao viés daquilo que é produzido pela inteligência artificial. Então, muito se comenta, se ela vem toda ali do norte, né, do planeta, então vem sempre o que se fala, né, é a visão do homem hétero branco que está sendo projetada ali nessa inteligência artificial, que está, por sua vez, que ela reproduz isso, né, e que isso permeia aí todos os usos que se faz dessa inteligência artificial, todas as respostas dela, né. Então, por isso, como é importante ter uma inteligência artificial mais desenvolvida aqui pelo sul global, né, que possa incluir, né, a nossa maneira de ver, a nossa cultura e nossos valores, e várias outras coisas, como o próprio viés racista também, que é uma coisa que também é apontada, né? E eu tive uma vez, logo no início do chat, que explodiu o ChatGPT,
vendo uma conferência da ABL, onde se dizia que eram poucas bases em língua portuguesa que eram pesquisadas por esses aplicativos aí de inteligência artificial. Então, a língua portuguesa não era tão contemplada nas respostas, que muitas vezes apenas é aquele tipo do translate, né? Do inglês para o português, e não coisas que tivessem realmente a ver com a língua portuguesa, né? E um outro aspecto que eu ia falar, essa parte que você falou que eu achei muito interessante, que é a questão do consumo energético, né? Que eu tenho visto também muitas matérias abordando esse tópico de como a inteligência artificial tem um consumo energético. Agora eu não me lembro do qual foi a comparação que fez, mas assim, tipo assim, tal companhia gasta a mesma coisa que o Reino Unido. Então, a empresa, no seu treinamento, tem o mesmo consumo energético do que todo o Reino Unido, né? Então, assim, é uma coisa que é insustentável, né? E o consumo de água também, né? Que é uma coisa... A cada pergunta que você faz para o ChatGPT, não sei quantos litros de água que ele usa para responder, né? Então, como é interessante saber que o Brasil está sendo, se não me engano, que você falou, né, pioneiro nesse tipo de pesquisa, de buscar o menor consumo energético, e que o DeepSeek também veio, vamos dizer assim, respondendo um pouco a essa questão aí que é essencial, né? Tem que ser melhor solucionada. O que eu ia perguntar, a B já colocou, então foi ótimo, que foi a questão que foi o próprio Leopoldo, ele fez a fala lá no LaFusion sobre essa questão dos vieses nascidos do contexto de emergência epistêmica dessas produções de algoritmos. Então, a questão que aí debate com a questão do decolonial, das outras epistêmias. Então, a pergunta já foi, via Bia mesmo. Legal, então, o viés do modelo de IA, ele se deve a duas coisas, né? Ele se deve, assim, o primeiro ponto é um ponto um pouco mais óbvio, que são os dados que você usa para treinar o modelo, né? Então, a gente tem que ter datasets, a gente tem que ter conjunto de dados que a gente consiga ter uma curadoria mais precisa sobre eles, né? Assim, acho que nisso a gente já está mais ciente, já está tendo um esforço maior nesse sentido, né? A gente já está tendo um esforço, pelo menos, há uns 5, 6 anos para produzir um corpus assim, bem robusto, por exemplo, para treinar modelos de linguagem a partir de um viés, assim, de um paradigma cognitivo que seja focado no nosso público brasileiro. A gente tem, por exemplo, uma empresa que é a Maritaca AI. A Maritaca AI, eles fizeram assim, o primeiro grande chatbot em português, que é o Maritalk. Vocês podem depois pesquisar aí. Ele é bem legal, e assim, isso porque a gente conseguiu gerar bastante ontologias públicas em português e anotar elas. Isso não é um esforço simples, tá? Produzir conjunto de dados sempre é uma coisa muito cara, então esse é o primeiro ponto. Agora, existe um outro ponto que também está relacionado com o viés, que é um ponto mais perigoso, que é o próprio modelo. O modelo, ele vai gerar viés, né? Originalmente, a gente teve a grande primeira onda da IA. IA, quando ela começou a ser discutida lá no final da década de 40, por da Segunda Guerra Mundial, tinham dois paradigmas que competiam para ver qual ia ser o paradigma que ia deslanchar dentro da IA, que era o paradigma simbolista e o paradigma conexionista. O conexionista é o baseado em probabilidade, que é o que a gente usa hoje em dia. Não foi ele que venceu de cara. Quem venceu de cara foi o paradigma simbolista. Então, assim, foi uma época que a comunidade acadêmica ainda estava muito sobre essa impressão, assim, da lógica, assim, sobre a maravilha da lógica, né? Tinha o famoso programa de Hilbert, que queria resumir todas as ciências a um programa matemático e depois resumir toda a matemática num programa lógico. Então, você, através de indução, dedução, abdução, você ia ser capaz de chegar na melhor conclusão sobre qualquer assunto científico. Obviamente, esse foi um projeto que falhou assim miseravelmente, né? Mas na época ainda estava, assim, a comunidade ainda estava muito impactada por isso. Depois, com o desenvolvimento, por exemplo, matemático do teorema de incompletude de Gödel, a gente viu que era impossível ter isso, era impossível, através de símbolos, você conseguir codificar todo o conhecimento humano, não dava para fazer esse tipo de coisa. Mas o primeiro desenvolvimento da IA era basicamente simbólico, era basicamente orientado à lógica, né? O paradigma conexionista, ele por muito tempo foi alguma coisa coadjuvante. Só que quando os limites da lógica eles foram estressados, quando a comunidade percebeu que não dava para cruzar determinado limiar só com a lógica,
o paradigma simbolista, que é esse paradigma lógico, estacionou, e aí você teve o outro paradigma conexionista, né, baseado em probabilidade, tomando a dianteira. Só para sinalizar, porque aí o conceito, a noção de simbólico pode gerar confusão no pessoal de humanas. O simbólico aí é o simbólico da lógica simbólica, que tem mais a ver com uma compreensão do simbólico da manipulação de símbolos matemáticos. É uma lógica dedutiva, não é o simbólico das humanidades, né? Então é uma coisa, é um paradigma mais dedutivista, que é bem diferente da compreensão que a humanidade tem do simbólico. Perfeito. Obrigado aí pelo disclaimer. Agora a gente está chegando num ponto que a gente também percebeu que a gente já exauriu o paradigma conexionista, assim, que a probabilidade ela tem também o seu limite, e a gente está entrando numa era do neurosimbolismo. Então a gente está tentando fundir os dois paradigmas, né? O lógico com o probabilístico. Existe uma grande esperança que a gente consiga lidar melhor com essa questão do viés agora que a gente entrar nessa era do neurosimbolismo. Por quê? O modelo probabilístico ele tem um problema muito sério em relação ao viés, que esses modelos probabilísticos que a gente tem são o que a gente chama de modelos complexos. O que é um sistema complexo? Um sistema complexo ele é um sistema que ele é mais do que a soma dos seus componentes. Quando os componentes interagem entre si, existe uma coisa chamada emergência de propriedade. Novas propriedades vêm à tona, né? Então, por exemplo, o clima ele é tão difícil da gente prever o desenvolvimento dele porque ele é um sistema complexo. Existem propriedades que estão emergindo ali e você não consegue só através de uma formulação física dos componentes originais que havia num determinado bioma, você prever o futuro desenvolvimento climático daquele bioma, porque vão ter novas propriedades emergindo e a gente ainda não tem uma formulação teórica que permita prever essa emergência dessas propriedades. Então, aí, como se a gente trabalhasse só com instantâneos desse sistema. A gente entende como ele está agora e a gente não consegue ainda prever isso totalmente. O pessoal que ganhou o Nobel de Física 2 anos atrás, eles propuseram assim, a primeira hipótese realmente forte, que talvez possa virar uma teoria científica robusta no futuro, sobre como a gente pode desenvolver a nossa capacidade preditiva em relação a esses sistemas complexos. Mas esses modelos probabilísticos de IA, eles são sistemas complexos. Então, quando você treina ele com dados que são enviesados, ele não tem só o viés nativo dos dados, vai ter a emergência de novos vieses que a gente não tem como nem entender e nem como prever, né? Então, o que a gente está preocupado agora é justamente fundir esse tipo de modelo com um modelo lógico, porque através do modelo lógico a gente pode botar restrições, sistemas de restrições simbólicas que permitam a gente decodificar melhor os vieses que estão sendo gerados, ou até fazer o que a gente chama de explainable AI, fazer a IA explicar para a gente, de forma simbólica, né, usando esses símbolos matemáticos, o viés que ela mesma já percebeu em relação a ela. Então, essa é uma preocupação que a gente tem tido agora. Mas o que acontece é que quanto maior o modelo, mais viés ele vai gerar. Mais ele vai amplificar o viés que existia nos dados dele e mais difícil vai ser prever esse viés. Então, esses modelos aí que a gente tem usado, mesmo o DeepSeek é um modelo muito grande, né, de 600 bilhões de parâmetros, mas esses modelos maiores, aí, tipo o GPT, com dezenas de trilhões, assim, a quantidade de viés que eles geram não só é absurdamente grande, como o tipo de representação desse viés é uma coisa que a nossa cognição não alcança. Não é só assim que a inteligência artificial ela automatiza o que a gente faz. A IA não é que ela faz o que a gente faz, às vezes com performance melhor e de forma automática. Não, ela faz o que a gente faz, só que de um jeito diferente. A forma dela ler e interpretar a realidade é distinta da nossa. Porque como que o nosso cérebro trabalha é através de correlação entre os aspectos da realidade que a gente percebe. Então, se, por exemplo, a gente está querendo entender um censo demográfico, a gente tem diferentes aspectos lá do censo e a gente vai cruzando eles. A IA não, a IA ela vai criando correlações das correlações das correlações. Então, por exemplo, se você está querendo ver o quão um aspecto demográfico impacta na propagação epidemiológica, por exemplo, será que a dengue tem mais dengue onde o lugar que é mais pobre? Você quer confirmar essa suspeita que parece bastante intuitiva, que tem menos dinheiro para poder investir lá em política pública para controlar a dengue. Isso parece uma hipótese muito razoável, eu vou confirmar. Quando a gente pensa, na nossa cabeça, a gente cruza os dados demográficos com os dados epidemiológicos. Ela não, ela cruza os dados demográficos com os dados epidemiológicos e forma novos dados. E aí ela começa a cruzar esses novos dados entre si e vai formar uma nova categoria de dados. E aí vai cruzar esses dados entre si e vai fazendo isso assim muitas e muitas vezes. Então,
O que isso significa? A gente não entende. Por isso que modelos de IA são uma caixa preta para a gente. A nossa cognição nem alcança esse nível de correlação, da correlação, da correlação, da correlação. E em cada nível de correlação vai sendo introduzido um novo nível de viés. Então, o viés da IA, no final das contas, é uma coisa que é incognoscível para a gente, né? E aí, do mesmo jeito que a IA é muito valiosa, porque ela percebe aspectos da realidade que a gente não consegue perceber, e agora a IA está sendo usada até para formular hipóteses científicas que talvez a gente nunca pudesse formular, porque ela está percebendo aspectos da realidade que são invisíveis para a gente, os vieses dela também são algo extremamente perigoso e danoso, porque ela pode afetar a nossa visão de mundo, né, a nossa interpretação da realidade, e a gente vai ser totalmente agnóstico a como ela está impactando a nossa hermenêutica, porque o viés dela é algo que talvez a gente nunca nem consiga entender. Eu acho que isso é o grande ponto que você tocou, né, Leopoldo? Eu vou encaminhar a gente para concluir, né, senão a gente leva esse trem adiante. Mas esse é um grande ponto que eu acho que volta, né, para aquilo que a gente colocou no início, falando sobre a questão da transparência e da divulgação dos modelos, etc., né? Uma das grandes questões para a gente na nossa relação com essas inteligências artificiais é a questão das caixas pretas, né? É o quanto a gente consegue enxergar os processos que estão acontecendo e que escapam os limites da nossa agência e da nossa compreensão a princípio, né? Acho que essa é uma grande questão, é uma questão que evoca também o problema político de você ter um ator, porque é um ator, é uma coisa que age, né, que não está sujeita a escrutínio e a investigação e aos mesmos imperativos de transparência que nós, em teoria, deveríamos estar sujeitos, né? E aí é o ponto, né, eu acho que a gente chega e que, enfim, vai continuar dando dor de cabeça para a gente aí por alguns anos, né? Mas eu queria agradecer muito, Leopoldo, a tua presença, sua participação foi riquíssima. Muito, muito obrigado pelo seu tempo. Tem algum recado, André, para o final? Para fechar, alguma coisa? É interessante que, para quem é da teoria social, o Lucas está estudando a primeira vez de Leopoldo, percebe o quanto que tem problema aí, que são problemas muito análogos aos problemas teóricos no campo das ciências sociais, né? Da teoria social em geral, da teoria antropológica também. É muito interessante a gente encontrar, só que são formulados numa linha mais experimental, que está se produzindo ao mesmo tempo que está se pensando teoricamente sobre o que está produzindo. Isso é muito rico. Não, eu queria só sinalizar que a gente vai ter agora lançado em março o e-book do Ciclo de Humanidades e Entrevistas, o primeiro volume, que é sobre solidariedade, democracia, solidariedade política e democracia, que tem 10 entrevistas, excepcional, vai ser e-book aberto, também sendo comercializado no formato físico, e depois, futuramente, vai sair o volume 2 com mais 10 entrevistas, com as entrevistas do Ciclo de Humanidades, que a gente faz com o Consulado da França, vinculadas aos temas da vida, arte, ética e estética. É um momento importante de consolidação do percurso do Ciclo de Humanidades de 5 anos, que foi realizado, e está retornando agora em 2025 com mais uma agenda aí, tanto de entrevistas quanto de eventos, lá na Bibliomaison, Ateliê de Humanidades, junto com o Consulado da França. Então, convido vocês a acompanharem e também, assim que sair o livro, verem o material que está excepcional. Ótimo, muito bom. Obrigado, André. Esse material vai ser realmente assim, uma coisa incrível. É o resultado de um trabalho de muitos anos, né? Então tem muita coisa boa acumulada aí que, enfim, muito, muito legal mesmo. Pois bem, então nós ficamos por aqui com mais episódios do Conversa de Ateliê e nos vemos daqui a 2 semanas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.